Satsang 3. 29 de outubro de 2018. Ótimo! Hoje, se não se importam, vamos continuar com coisas simples e práticas iminentes, relativas a tudo o que possa ser útil a esta personagem que tem passado por coisas ainda mais interessantes na última semana, digamos, em vez de dizer o contrário. Assim, se pode dizer respeito a questões extremamente concretas, hoje estamos tentando encontrar coisas mais práticas sobre tudo o que está acontecendo neste momento. Deixando um pouco de lado os cuidados de ontem. Porque também há algo que mudou profundamente. Para aqueles que experimentaram o cuidado em maio e junho, eu expliquei a vocês, e eu tenho falado sobre isso há 2 dias, sobre essa dinâmica e por que não havia mais necessidade de viajar. E então ontem à noite, surpresa, viagem. Assim, isto é, no cuidado de ontem à noite, eu vi num corpo de eternidade para cada um sucessivamente. Então a grande diferença, pela minha experiência, depois que você falar, é claro, se quiser, sobre o que eu estava explicando ontem ou anteontem, ou seja, sobre o nível de cuidado onde eu via tudo como a estrutura da eternidade, eu descrevi, eu agi sobre esta coisa, eu percebi o todo, eu diria, da pessoa isso é eternidade. Isto é diferente. É diferente porque, como na primeira eu disse que a cura estaria ligada à inteligência da luz, ou seja, sem qualquer entidade, aí, claro, estava você na sua cama e eu cheguei com o meu corpo de eternidade. Normalmente, nos cuidados anteriores, me colocava à esquerda e depois entrava no coração do coração. Ou eu traria a pessoa de volta ao meu coração também do coração. E não há nada disso. Ou seja, eu não fiquei à esquerda das pessoas, mas acima delas. Cerca de 1,5 metro, 2 metros, no teto, o que, em linha reta, acima das pessoas. E nesse momento, eu não tentei ver, eu estava apenas presente sem exercer nada e exatamente a mesma coisa aconteceu com todos. Ou seja, a surpresa de ver que eu só via a aparência da pessoa, eu podia até descrever as roupas que você tinha em sua cama, mas não em todos os aspectos vibracionais que eu via antes. E o que aconteceu ainda é milagroso, ou seja, naquele momento, colocado acima, meu coração acima do coração da pessoa, e ali, a fonte de cristal, você se lembra, que passou da cabeça ao coração, sobrepondo o buraco negro do coração, através dos 2 tores, ou seja, ser e o não ser, luz branca e luz negra, bem, estar acima das pessoas, instantaneamente, eu tenho tudo. Isto é, há 1 ou 2 pessoas onde eu tive que voltar no final, porque eu não conseguia manter um alinhamento. Em outras palavras, havia pessoas, 2 ou 3 pessoas, que tinham uma espécie de fragmentação. Então, em geral, vemos isso em pessoas que viveram no passado, muitas vezes na infância, com traumas violentos, onde naquele momento, há uma espécie de explosão de um pouco da personalidade, corresponde ao que chamamos de fragmentação ou múltiplas subpersonalidades de Assajouli, são pessoas que sofreram traumas enormes ou sofrimento enorme e que foram obrigadas a se proteger um pouco. Então vemos isso também em algumas formas de autismo ou esquizofrenia, não em mongóis que, pelo contrário, estão perfeitamente presentes, mas de qualquer maneira, em algumas anomalias deste tipo. Então eu tive que voltar, havia 2 ou 3 pessoas assim onde eu tinha que voltar uma segunda vez para experimentar a mesma coisa que experimentei com todos, que é a próxima. Isto é, quando estou 1,5 metro acima de você, há esta fonte de cristal que é ativada no nível do coração, é um tubo de luz, surpreendentemente que reúne realmente a estrutura metatrônica que se estabeleceu entre os corações de todos. Mas aqui, nem sequer estou falando de energia, do coração, estou falando do seu coração físico, o centro, no meio do peito. Não o coração do órgão, mas simplesmente o chakra do coração, mas em sua contraparte física. Não pude ver nada. Aí, eu não podia ver a história da pessoa, os circuitos vibracionais, ou qualquer coisa.
Havia o aspecto físico da pessoa, o aspecto do meu corpo de eternidade que eu tinha emprestado naquela época, e aquele tubo de luz de incrível poder que veio aqui. E muito rapidamente, depois de entrar aqui, cobriu todo o corpo com partículas adamantinas, mas com uma densidade que nunca vi antes. Ou seja, havia um branco palpável. Você deve ter sentido aquele calor que irradiava por toda parte do coração e o cobria completamente. Então é isso, não tenho mais nada a dizer além disso. Já que é um mesmo cenário que aconteceu com todos. Então, aparentemente, ainda é algo novo, ou seja, há um pulso metatrônico aí, se não me engano, porque eu não tentei analisar ou dissecar. Simplesmente pelo aspecto visual desta conexão que foi feita por este tubo de luz branca entre o meu coração de eternidade e seu chakra de coração, e de lá veio todo este tipo de implantação de luz vibratória, mas com tal densidade que, é claro, nós conversamos um pouco sobre isso essa manhã. A maioria de você sentiu isso, o que estava acontecendo aí, e então depois disser, algo estava acontecendo ao seu redor, o que está muito claro. Agora os efeitos, eu penso que irá simplesmente reforçar a alegria, muito simplesmente. E estamos de fato nos aproximando lentamente do que eu tinha explicado sobre essa noção de gradação entre a vibração do coração, paz, alegria, êxtase, e agora beatitude. E o que observei ontem, e um deles me disse à mesa essa manhã, é realmente o que poderíamos chamar, na época, de coração sagrado de Jesus ou coração unido de Jesus e Maria. Em outras palavras, você realmente reúne a polaridade arquetípica feminina e a polaridade arquetípica masculina, que levam ao andrógeno primordial, e que simplesmente levam ao fim. E este gozo ou em todo caso a percepção que você teve disto é que conduzirá a um certo limiar de intensidade, sobre esta beatitude. Beatitude não é uma visão da mente. Se você olhar para as definições que foram dadas não pela Igreja Católica, mas realmente pelas palavras que Jesus teria pronunciado no sermão sobre a montanha, no Monte das Beatitudes, aliás, é assim que é chamado em Israel. E este Monte das Beatitudes são as 8 frases que estão no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os corações puros, porque o céu lhes pertence, bem-aventurados os que voltam a ser filhos, bem-aventurados os que sofrem por causa do meu nome, porque serão entregues ao céu. E foi exatamente assim que percebi isso após o tratamento, pois não havia consumo de energia aí, eu estava em uma forma incrível. E é impressionante, é realmente impressionante. Então, você também se lembra que na época, quando eu estava fazendo os tratamentos, eu tinha que adormecer. Além disso eu tinha mencionado isso em satsang. Primeiro era necessário esperar que a propriocepção do corpo parar, e colocar o corpo para dormir, e então eu poderia sair. Eu também lhe disse na época que era suficiente cruzar as 2 pernas deitado, com o tornozelo esquerdo ou direito, o que for, acima, e então você vai sentir o que eu já tinha explicado. Você sabe, as 2 correntes da onda de vida em seus 3 componentes, com o tubo metatrônico central. E aí, você sentirá uma energia que sobe, mas instantaneamente, com uma força incrível no sacro. Instantaneamente, esta energia do sacro, através do canal éter que duplica o canal Sushumna, sobe atrás no nível do coração, ao mesmo tempo que o triângulo e as coroas da cabeça são ativados, com o desdobramento desta Merkaba, aqui, ao nível da cabeça, o desdobramento pelos eixos centrais de luz, o eixo AL, OD, e IN. Ou seja, a cruz cardinal que está ao nível da cabeça, é totalmente desdobrada nos lados e à frente, atrás, e aí está terminada. Assim, como eu estava dizendo, a Merkaba interdimensional pessoal, isto é, o veículo de ascensão, não o corpo da eternidade, está ativo. Mas tanto quanto os acontecimentos na Terra, para aqueles observam a Terra, confirmam que ela está acontecendo, e tanto quanto agora, o que está acontecendo em nós, também confirma que está acontecendo.
Porque a facilidade com que aconteceu ontem, e a própria lucidez, e a precisão, não o visual, porque ali, eu não precisava dos circuitos, como me disse Bidi na época, mas sim de estabelecer formalmente o tubo metatrônico que termina a relação um com o outro. Mas leva ao que eu expliquei, no Aba ou no primeiro satsang, sobre esta noção de ressonância. O que aconteceu ontem, quando eu vim aqui, não foi Jean-Luc Caillon que veio tratá-lo, ou não foi o você que recebeu o tratamento. No dado espaço, criamos uma ressonância de um para o outro onde não há nenhum nem outro. E é isso que revela, que a Teia Fogo, a coroa ascendente do coração, o Lemniscata sagrada e o desdobramento da Merkaba interdimensional. O resultado, cabe a vocês a me dizer nessa manhã e nos próximos dias você verá, é um estado que se aproximará cada vez mais deste vazio total, isto é, do grande silêncio e, ao mesmo tempo, desta beatitude. Em outras palavras, estamos em vias de redescobrir, verdadeira e não simbolicamente, este tipo de santidade que os maiores místicos nos descreveram. E isto, em uma escala global. A vida não é bela. Risos. É realmente maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Então, o que você passou? A maioria de nós falamos sobre isso essa manhã, e se há alguém que queira expressá-lo aqui, não hesite. Sim, vai em frente. Verônica. Bem, na verdade. Então espere, porque não podemos ouvi-la agora. Porque são testemunhos, é melhor se você vier e falar ao microfone, porque as pessoas estão ouvindo. E os testemunhos, você sabe, são muito importantes para aqueles que podem se identificar através de suas experiências. É isso. Vai em frente. Verônica. Logo depois do tratamento, eu ri. Sim, isso também é comum. Verônica. E então, eu não conseguia dormir, eu saí, dei um passeio, e aí estava. Depois voltei para a cama e tudo. E por outro lado, então essa manhã, eu caí um pouco, na leveza, eu diria. E bem, fomos ver os dragões essa manhã, e de fato, muitas coisas aconteceram comigo. Mas eu estou mais na tristeza, na melancolia. Portanto, estas são as últimas coisas que ficaram em você, como explicamos, em termos de hábitos operacionais, você sabe. Não são lesões, não são memórias, mesmo que haja antecedentes, é apenas a última iluminação precisamente dessa intensidade que ocorreu ontem à noite, que vem descarregar o que possa restar. Verônica. Ok. Você não está fazendo nada. Como explicado, você deixa passar muito rapidamente, e voltará à hilaridade de ontem à noite. Quando falo de hilaridade, é realmente hilaridade. Verônica. Oh, mas foi isso, isso me fez. Isso é hilariante. E, não há outra palavra, é realmente hilaridade. Verônica. Mas nada a ver com a minha posição. Verônica. Nada a ver com, essa manhã, o que foi? Não, essa manhã, esta hilaridade, se quiserem, é a inteligência da luz, através do impulso metatrônico que se realizou entre nós, e que iluminou áreas que não se podiam ver ao nível da consciência, que funcionaram, se quiserem, ao nível do subconsciente, que são automatismos ditados pelo que se chama cérebro reptiliano. Eles também fazem parte dos reflexos, mas não dos reflexos de sobrevivência, por exemplo, como expliquei, mas dos reflexos funcionais da pessoa. Isto foi chamado de tríade infernal, vítima, carrasco, salvador. Portanto, isto não está relacionado, mesmo que venha daí, não está relacionado com o ressurgimento de memórias que estão sendo eliminadas, mas é exatamente isso que tenho dito desde o início do ano, ou seja, essas noções de hábitos de funcionamento da pessoa que já não vemos. Porque é assim que trabalhamos o tempo todo. E isso não podemos ver. E agora está bem iluminado. Verônica. Sim. E assim, veremos, há outras pessoas que vão falar.
Então, tudo que essa hilaridade libera, sabemos que o riso libera, é claro, e tudo o que estava nas zonas cristalizadas, inacessíveis ao consciente, à energia ou a qualquer coisa, porque faz parte da alquimia de sua consciência, dos diferentes fragmentos de consciência, como eu dizia, e naquele momento, está iluminado. E se você adotar o princípio que eu disse, isto é, que essa melancolia que você realmente sente, você a compara à hilaridade de ontem à noite, você tem a impressão de que ela faz um enorme ioiô. Wernicke. Sim, completamente, porque estou chorando, não entendi, o que está acontecendo comigo? É onde você não deveria estar. Wernicke. Como uma onda. Deixe isso sair. Wernicke. E eu deixei a onda passar. Exatamente. Se você deixar levar, você verá muito depressa, isto é, se você não tentar pensar no porquê, como, o que sinto. Wernicke. É isso. Para estar no observador que é, lhes recordo, agora o que se chama o eu eterno, bem o eterno vem a vocês. Não é você como pessoa, é quem você é na verdade, que vai vir e evacuar isso muito rapidamente. E então você vai realmente sentir, bem, isso foi vivido mesmo antes da fonte de cristal por muitas pessoas que eu estava cuidando, mesmo que esses tratamentos não funcionassem no nível físico, na primeira sessão, havia esse tipo de alegria e hilaridade que agora é cada vez mais constante, no que as pessoas descrevem. Mesmo que não haja efeito sobre uma determinada coisa, você vê. E então, em geral, nesses casos, faço um segundo tratamento durante 2 ou 3 semanas, ou uma semana, dependendo do caso. E agora, nesse momento, funciona. Isso quer dizer que a alegria e aquele sentimento de alegria ou hilaridade, ou paz, ou serenidade, é realmente o marcador de sua cura, mesmo independente do meu cuidado ou de qualquer cuidado. Ou seja, se você aguentar, se você tiver a impressão de que a alegria está aí, mesmo que seja uma piada, a coisa completamente louca que faz você rir, isso é vencido. Ou seja, tudo que estava aí, que estava nos hábitos, nas cristalizações, nos modos defeituosos de funcionamento da pessoa, por causa do sofrimento, por causa da predação, por causa de tudo o que queremos, é eliminado pela hilaridade. É a terapia da alegria. Mas não é uma alegria que se joga, não é uma alegria que conhecemos, porque observamos, por exemplo, como um comediante que nos faz rir. Não fui eu que vim para lhe fazer cócegas e lhe fazer rir. Risos. Wernicke. É algo que vem à tona, como essa manhã, quando comecei a chorar, eu tinha um tipo de bola assim, é a mesma coisa. Exatamente. Sim, 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 como eu disse é totalmente automático. E a diferença do cuidado que eu estava fazendo, porque, bem, nos primeiros cuidados em maio, junho onde eu explicava tudo, depois do cuidado e agora onde eu estava apenas absorvendo e o outro me absorvia ao mesmo tempo, foi isso que criou a ressonância da cura, agora eu não estou mais falando de cuidado. O que é uma crise de hilaridade. Risos, uma crise de hilaridade. E é exatamente isto que está acontecendo. É exatamente isso que está a acontecer. Wernicke. E agora o fato de que eu me sinto um pouco, não muito equilibrado em minhas pernas é. Isso é normal. É um aspecto como nuvens brancas, você pode até ter, desde que se lembre, nós nos juntamos e foi o que eu vi acontecer sem que eu tentasse fazer isso ontem, nós nos colocamos de cara com ser e o não ser. E foi dessa reunião, como já foi dito, não é mais o face a face entre a pessoa, sozinha, como costumávamos dizer. Ontem eu mencionei sobre as chamas gêmeas, mas aqui, na vida típica de um indivíduo, o que acontece é esse encontro do ser e não ser que desencadeia tanto esta alegria, esta leveza, o que você experimentou ontem à noite, e que vem para descarregar os últimos hábitos que você pensa que faz parte de você, e que finalmente bloqueia o acesso a esta alegria permanente, a esta beatitude. Beatitude, no Sermão da Montanha, é tornar-se como uma criança novamente.
Felizes os simplórios, isto é, felizes os que não apresentam sua pessoa, felizes os que foram martirizados por sua fé na luz, em Cristo se você quiser ou no que quiser, não importa o que você queira, ou em Maria, e que hoje, finalmente, são recompensados. Por que são recompensados? Bem por sua clareza interior, qualquer que seja sua vida exterior e a devastação que essa vida exterior possa ter sido, porque você sabe muito bem que quanto mais alguém é supostamente fraco, mais se está sujeito à predação. E todos nós experimentamos isso, quanto mais amável você é, mais você é preenchido. Mas agora acabou. Acabou, porque mesmo que sejamos amáveis, bem, a alegria está aí e a nossa eternidade está aí. E aí, bondade, espontaneidade, honestidade, são recompensados. E as últimas coisas que são eliminadas, mesmo que, além disso, em geral, você verá que não dura muito tempo. Porque a alegria está aí de qualquer maneira. Este é o paradoxo. Você ainda sente a alegria, e ao mesmo tempo que sente melancolia, coisas. Wernicke. Isso é que é difícil, é viver a leveza e, ao mesmo tempo, essa manhã, é como se eu tivesse caído de novo na gravidade, o que é. Sim, sim, sim. Mas é isto que funciona, é a alquimia entre o ser e o não ser. E é por isso que também estamos no tempo zero. É que aqui, a alquimia, é total, é final. A ressurreição está na fase final, como eu disse, o processo de ascensão da Terra está em fase mais do que final, terminal eu diria, e é isso que estamos experimentando. E isso não foi há muito tempo, pois a fonte de cristal desceu da cabeça ao coração. Então, é a conjunção do ser e do não ser, e isso é o que chamamos de tempo zero. Então você está realmente e concretamente na fronteira, ou bem no meio desse tempo zero. E você vai ver, mesmo o que eu ainda estava falando anteontem sobre oscilações, você sabe que são normais. Bem, agora não é mais uma oscilação, você vai experimentar ambos ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo você está hilariante e ao mesmo tempo você vê as últimas coisas que estão sendo eliminadas. E você está de fato em uma posição que pode parecer surpreendente. Porque em geral, bem, você está errado, você está mal, não há alegria. Você está feliz, não há nenhum mal feito. E agora você tem os dois. Wernicke. Sim, sim, isso mesmo. E isso é feito por si mesmo. Sozinho. É por isso que nos dizem constantemente para ficarmos tranquilos. Ontem, eu não fiquei parado, para provar eu cruzei as pernas para ver se podia sair, nem tive que esperar, saí imediatamente. E eu voltei sem qualquer dificuldade. E eu fiz tudo, porque não me lembrava da ordem da minha lista. Risos. Então, além disso, eu ia embora. Quando estava na mesma sala era simples, eles estavam ao lado. Mas às vezes eu não conseguia me lembrar onde estava. Então eu voltei, abri meus olhos, li o nome, disse o nome a Elo, saí, mas foi instantâneo. Com uma facilidade, se quiser, sem qualquer preparação de nada, bem isso prova que é totalmente verdade. E a propósito, o que você está expressando aqui é exatamente o que você vai experimentar cada vez mais. Então é um pouco desconfortável, porque você sente que está nesta alegria e nesta leveza, e ao mesmo tempo a gravidade aí, a ambos ao mesmo tempo. Verônica. Assim, sim, sim, o que é realmente estranho. Mas também é riso e choro da mesma maneira. Eu sei, a certa altura fomos para a floresta. Bem, pensei que estava perdido, rindo. Então comecei a gritar, mas depois comecei a gritar, e então, e ao mesmo tempo que estava desesperado, me senti mesmo perdido, e era horrível, e ao mesmo tempo, havia uma espécie de alegria, gritar e achar é muito bom. Risos. Bem, foi muito estranho, porque havia os dois ao mesmo tempo. Foi, ao mesmo tempo e eu fiquei em pânico e ao mesmo tempo, você sabe, bem, é ótimo, é isso, muito estranho. Isso é absolutamente verdade.
E a tal ponto que desde ontem, desde 2 dias, e mesmo desde sábado, mas especialmente ontem, tem havido muitos testemunhos espontâneos de pessoas no Facebook ou me enviando mensagens ou e-mails, descrevendo exatamente a mesma coisa. Você vai ver o peso das crenças ou em algo assim, em uma pessoa que segue a minha página, eu não dou o nome, não importa, e que viveu uma experiência onde se sentiu como se estivesse descendo em seus infernos. Ou seja, ela descreveu, eu senti uma alegria e ao mesmo tempo entrei em horror. Disse ela, são esses os conceitos, desço ao intraterrestre, ao vermelho, é escuro, não é a luz, é o contrário, me disse ela, é Alice no País das Maravilhas. Eu digo, mas não, você está aqui. Você está aqui. Ou seja, ao mesmo tempo em que você desaparece no buraco negro, a alegria cresce, mas então os conceitos, para aqueles que ainda os têm, voltam, e ela nos dá um discurso inteiro dizendo é o inferno, porque eu desço ao inferno, eu quero subir à luz, mas espere jovem, ele disse, você não pode encontrar a luz se você não descer nos seus infernos. E não existe tal coisa como o inferno do ponto de vista de uma pessoa. É a tradução da mente no retorno que ele dirá, como você disse, eu perco todos os meus sentidos. Mas quando você concorda em deixar seus marcos de referência, você para de gritar e percebe que a alegria está aí. Não é nem mesmo no momento seguinte, ou não é nem mesmo uma memória do momento anterior, porque todos nós vivemos isto, e é ao mesmo tempo. Wernicke. Sim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E isso é extraordinário. Porque você tem a capacidade de viver isto com a sua consciência comum, para não mencionar energias, qualquer coisa que seja, mesmo se aqueles que sentem sentiram o que estava acontecendo. Mas ao nível da consciência, há ao mesmo tempo um processo sobre a consciência que é a impressão, às vezes de desaparecimento, angústia, medo. Não para aqueles que o viveram até o fim. Quando acontece este desaparecimento no buraco negro, pelo contrário, deixo isto acontecer, porque sei que por detrás dele, há este tipo de alegria que você tem, de êxtase, de beatitude que acontece depois. E então você deixa cair os últimos conceitos. É assim que são os hábitos. Esses conceitos e hábitos de que estou falando, são hábitos comportamentais, mas você se esqueceu de que nos hábitos comportamentais existem também os seus hábitos espirituais, arquétipos, crenças a que estamos sujeitos. Nós temos no Ocidente, como expliquei a vocês em relação aos NDE, as pessoas que viviam a morte iminente, no Ocidente veem Cristo, na Índia veem Krishna, e os muçulmanos veem Maomé. É isso, é conceitual, é uma porcaria, é vento. E agora você vê. Você não precisa mais ver os arquétipos, nós os quebramos todos, mas em sua consciência, se preferir, esta fusão que chamamos de andrógena primordial, com as duas polaridades que chamamos de consciência co-criadora é o sagrado feminino, que se encontra neste momento, não mais apenas no 12º corpo na ponta do nariz, mas a alquimia se dá no coração. E nesse momento, o que você tem? Você se torna Cristo, totalmente. Você está no coração da questão. E além disso, nas aparições de Cristo que você teve em Dozulé ou Pontmain, ou em qualquer lugar, mesmo que sejam falsas ou verdadeiras, quem se importa, mas você tem Cristo mostrando seu coração. E vocês têm Cristo a colocar as suas mãos de cada lado do seu coração. Ou quem põe as mãos para baixo, por Maria, para o Shakti, quando se pratica yoga, a unidade, onde se tem as mãos para baixo, a cabeça inclinada, que é a postura mariana por excelência da doação. E esse é realmente o sacrifício. E a incrível a chance que temos é que você viva ao mesmo tempo, não mais em oscilações. Como eu disse há 2 dias atrás, me desculpe, aconteceu, você tem a sobreposição neste tempo desta alegria, e os testemunhos que recebi e que eu não li porque, bem, não foram enviados como perguntas ou testemunhos, mas as pessoas os publicaram em suas páginas ou em outros lugares, ou os enviaram, e havia um cavalheiro que estava trabalhando no sábado.
sábado, que não estava feliz por não poder ouvir Abba, o que ele fez? Ele se conectou, sem ouvir, é claro. Ele estava hilariante no trabalho. Todo o trabalho, o espaço onde ele trabalhava, as pessoas que chegavam, ele é louco, está rindo, e acabaram rindo, mijando nas calças de rir sem saber por quê. Risos. Isto é o contágio do que é a beatitude. Não é o êxtase que o encanta e o leva a ver arquétipos como antes, ou fantasmas, ou forças estranhas. Você está nesta nudez e pronto. E quando você experimenta isto, não pode duvidar do que está passando. Você não precisa de confirmação, é tão óbvio. Então, é claro, isto pode levantar questões. Como o Wernicke fez aqui, para dizer, é realmente surpreendente, porque você tem esta enorme beatitude que existe, ao mesmo tempo ilumina os últimos hábitos. Espirros, espiritual especialmente. Já não é apenas comportamental, é o que eu lhe chamei de escárnio. Não é ruim porque eu também fui o que chamamos de espiritualistas. Pequeno riso, havia os New Age, agora há os espirituais. Ou seja, aqueles que continuam, apesar do atual estado de consciência, a jogar o jogo da espiritualidade. Está tudo bem, eu digo, deixe-os brincar. E com o que está acontecendo aqui, posso lhe dizer que podemos deixá-los brincar, mas então com alegria. Porque, como eu disse, espirros, não deixamos ninguém, nem mesmo as pessoas que projetam a nova terra, um novo devenir, ou que realmente veem essas coisas. Não as inventam, nem sempre as projetam, simplesmente as verem. Não importa, faz parte do tecido da criação. Mas quando viverem por isto, vai ser varrido na sua totalidade. Além disso, mesmo nossa mensageira atemporal me enviou ontem o que ela viveu na canalização de Abba, ela descreve exatamente a mesma coisa. Então ela, boa com seu lado repórter, descreveu a fusão das três coroas, o que aconteceu com a fonte de cristal na perfeição. Para aqueles que, a vantagem é que aqueles que vivem a percepção da energia, bem eles a vivem, mas aqueles que não a vivem e essa energia, bem eles têm o mesmo estado essa manhã. E isto é constante. É isto que é mágico. Então aqui, de fato, estamos em algo que é muito, 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 muito essencial. Então estamos nesta beatitude, no sentido de que Jesus disse: felizes os simplórios, felizes os que sofreram, e vocês já estão vivendo. O que Verônica falou é exatamente isto. Olhe, hoje você recebe, não a recompensa, mas você recebe alegria, porque você tem sido honesto, mesmo que você tenha despertado momentos de loucura, momentos de raiva ou qualquer outra coisa, você tem permanecido honesto consigo mesmo. Mesmo que você não tenha experimentado nada, mesmo que tivesse vícios, problemas com qualquer coisa, apesar de tudo, você manteve o fio condutor, e isto é magia. Porque não há maior certeza do que o que está acontecendo agora. Eu não posso lhe dizer melhor. E para aqueles que não vivem isto, não se preocupem, serão apanhados muito rapidamente. Você não pode fugir e não pode escapar disto. Quaisquer outros testemunhos ou outras coisas sobre este processo em curso? Claudine, vem cá, no microfone. Claudine, estou indo. Apenas, na verdade, para dizer que normalmente eu sempre sinto muitas coisas de ontem, nada. Risos. E depois o quê? Claudine. Benny, nada. Bem, eu ainda estou feliz, sim, não mudou nada. Eu estava esperando, pensei comigo mesmo, bem, ainda não passou, então não vou dormir, 10 minutos para meia-noite. É isso, aqui está terminado. Risos. Está tudo bem. Está tudo bem. Olhe, Fabrício e Lili, eles adormeceram na casa. Bem, eles estão bem essa manhã, como de costume, então eles não tiveram a experiência ao vivo, mas se sentem bem. Se eles estavam assim antes, isso não muda nada. Claudine. Aqui está. Estamos de acordo. Claudine. Está bem. Sim, absolutamente. Claudine.
Eu só tinha os pés um pouco quentes, mas bem, estou acostumado. Mas, não sei, na verdade, não podemos dizer que acordamos a cada. Bem, não acordamos porque não dormimos. Por outro lado, dormi durante 4 horas. Mas ei, aqui estou eu, igual a mim mesma. Risos. Tudo é possível. Também significa que, vivendo esta alegria que você conhece, o que quer que você tenha vivido e você sabe, você me falou um pouco sobre isso, o que quer que seja, ainda é alegria. Então você conseguiu isto sem esse cuidado, simplesmente fazendo telhados, sozinho. Então tu conseguiste fazê-lo sem este cuidado, simplesmente a fazer telhados, sozinho. Claudine, aqui tens. Eu acho que te vi no momento em que eu estava lá mesmo. Sim, acho que sim. Risos. Claudine, e eu já vi, e eu vejo você de vez em quando. Especialmente porque eu vim 2 vezes, não para você, mas para eles. Claudine, sim, eu sei. Eu vim uma segunda vez mais tarde, para estabilizar este lado que mencionei, a fragmentação, que é lógica. Claudine, mas eu senti isso por ela. Mas eu vim 2 vezes, porque da primeira vez, a pobrezinha, você vai me dizer se consegui estabilizá-la ou não. Ela não estava se movendo na cama, mas eu tinha a impressão de que energeticamente, ela não conseguia se estabilizar. Ela não podia ficar calma por dentro, eu disse, e eu não insisti, eu fui embora. Eu voltei no meio, ela ainda estava um pouco agitada. Eu disse bem, eu volto no final. E no final, acabou. Portanto, não sei como ela passou, mas... Eles... Sim, bem, sim, isso sim, eu estava completamente... Assim, na cabeça, eu estava bem. Eles... Assim... Ah, que bagunça! Risos. Claudine, você vê o que eu experimento todos os dias. Sim, mas a terceira vez acabou. Claudine, não, mas eu rio quando digo isso, porque me força a estar em algum lugar, alinhado. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas é mágico porque você vê, porque o que eu vi, eu não vi nada, mas no caso dela, eu vi seu corpo físico que não se moveu, e ainda assim ela estava se movendo dentro de si mesma. Se você quiser, ela tem reflexo sobre uma experiência que causou esse tipo de fragmentação. E depois voltamos a juntar as peças. A primeira vez que eu não pude, a segunda vez que vim ver, saí, ela ainda estava se movendo dentro de si mesma e a terceira vez, no final, então tinha que ser para mim, para você tinha que ser um pouco mais tarde, já que também estou em ultratemporalidade, eu tinha terminado, para mim, me levantei da minha cama às 11h07, mas para você, durou até 23h45. Eles. Sim. Claudine. À 00:10, levantamos, e dissemos, este é um momento exato, e ainda aqui eu estava na frente da internet, fumando meu cigarro e eu senti que estava acabado quando ela voltou. Claudine, é isso, já que ela se levantou à 00:10, como eu. Bem, obrigado. Bem, graças a você. Claudine. E então, obrigado por Maelze. Eles. Obrigado. De nada. E novamente, vai haver alguns todos os dias, então vamos nos divertindo aqui. Claudine. Com licença. Cuidado, faremos todas as noites, é muito divertido. Quero dizer, cuidado, nem sequer é chamado de cuidado, não sei como vou chamar mais. Agitação. O que é que disse? Sugestão. Tagada tsoin. Risos. Cuidado, gaga. Risos. Sim, Eveline, venha falar aqui, porque há muita gente, muitos amigos, muitos irmãos e irmãs que ouvem lá e, pelo menos os deixe ouvirem você. Obrigado, Eveline. Eveline, obrigado. Ontem à noite, senti como se tivesse adormecido imediatamente.
Sim, alguns de vocês adormeceram imediatamente. Eveline. Levado por você que não sabe o que. Bum, dormiu. Eveline. Então eu realmente não senti a experiência do momento. Eveline. Aqui está. Mas agora mesmo. Eveline. Mas então, desde essa manhã, bem, já havia uma paz enorme, como se eu estivesse aliviado de um peso enorme. Falei um pouco um com o outro, e disse a mim mesmo, bem, você está um pouco estranho, mas bem, e então, na última hora, foi incrível, porque é como se todo o corpo estivesse preso, como se houvesse um movimento de ir, por todo o corpo, da cabeça ao sacro, bem toda parte, como se houvesse algo que, bem, saísse do peito e que é enorme, então, estou ao mesmo tempo, como dizer, feliz. E infeliz por quê? Eveline. Sim, porque de repente, você sabe, eu estou falando com você há emoções, uau, eu quero rir e chorar, na verdade, eu quero dizer. Sim, também se chama luto. Lamentar o que? Ilusão, porque passamos tanto tempo na ilusão que a tomamos, mesmo que seja dolorosa, certos hábitos, certos confortos, certos prazeres de qualquer maneira, porque mesmo em um mundo de medo, felizmente ainda há alguns prazeres, sejam eles quais forem, e esse é o luto a fazer. É por isso que tanto trabalho foi feito nos últimos 7 ou 8 anos sobre o chakra da garganta, porque é a área mais sensível, a área de luto, e é o local de confinamento. Recordo vocês que o confinamento diz respeito a todo o corpo, mas ao nível das estruturas cerebrais, é o confinamento do que se chama um núcleo central do tálamo, o que os Illuminatis chamam de epífise, como a altura da espiritualidade, mas é um tubo. O real, entre aspas, vida, é o coração, não é a epífise, não são os poderes, não são as visões, não é a multidimensionalidade. Então, de fato, mas, sendo duplicado ou coberto com esta alegria, mesmo que haja emoção, você notará que essa emoção será evacuada muito rapidamente, ao mesmo tempo, é difícil explicar, porque nesta beatitude, há tanto o sentimento de felicidade quanto o infortúnio juntos. Isso é surpreendente. Mas dessa felicidade e desgraça conjuntas, onde não somos obrigados a colocar palavras ou a nos referir à história, daí vem Cristo, que é exatamente o que temos vivido aqui por uma semana, mas em nível planetário. Eveline. Mas, quero dizer, eu quero acrescentar algo. Eu não segui por muito tempo, eu andei sozinho, na verdade, mas bem. Na verdade, eu entendo. Mas não há ninguém para seguir. Eveline. Aqui está. Mas, quero dizer, estou aqui hoje, estou entre irmãos e irmãs, sinto que é a minha família, mas realmente, como eu nunca senti em minha vida, então é realmente maravilhoso. Eu quase quero dizer que, tudo que você fez, essa viagem, eu a tornei muito mais fácil, porque eu fiz isso seguindo minha alma e meu coração. Então, se você quiser, eu não entrei em treinamento e tudo isso, e eu sinto que isso me deixa mais leve em algum lugar, de repente. Sim, porque todos os anciãos, como dissemos ontem, foram os construtores, os pioneiros, com nossos pesos, nossos problemas, todos nós, até mesmo eu. Nós os vivemos juntos, nós vivemos juntos, e nós sabemos o que experimentamos de qualquer maneira. Conhecemos os momentos de felicidade que vivemos, os momentos de lágrimas, e hoje, 8 anos depois, nos encontramos com incrível felicidade e amor, sabe? Eveline. Sim, foi o que nos disseram essa manhã. E isso é exatamente o que é. Irmão, faz parte da evolução. É isso, era parte do que tivemos que passar, bem, às vezes de forma dolorosa, porque todos nós passamos por momentos dolorosos, até mesmo eu com as histórias das chamadas provações aí, qualquer coisa, mas hoje, em retrospectiva, estamos felizes por ter experimentado isso. Irmão, sim. É muito rico. Assim, foi incrivelmente rico.
Você vê, e então, como você diz, você escolheu, e é realmente, o que eu quero dizer com isso é que, se você quer esse tipo de força e fragilidade que estão aqui, sobrepostas. E isto é magia. Eveline. Oh, sim, absolutamente. Porque é isto que é, esta força e esta fragilidade, expressas através da pessoa, é tudo e nada. Vocês dois não são nada, ou seja, como Gemma ou Teresa disseram, o caminho da infância, o caminho da simplicidade, não sendo nada neste mundo, ao mesmo tempo em que vivem o fato de que vocês são tudo. Já nem sequer é um problema de fé ou de esperança como Teresa, que tinha uma fé incrível. Nós a vivemos diretamente, a percebemos, mesmo os santos não a viviam. É mágico. E é um processo, mais uma vez, quando leio os comentários, os testemunhos, o que você diz, o que até mesmo as pessoas que falam sobre isto e não querem que se espalhe, mas é o mesmo em todos os lugares, o mesmo em todos os lugares. Ou seja, o que eu disse há 2 dias está errado, não há mais oscilações, é permanente. Então nós somos realmente, e realmente neste estado, você só pode notar, obviamente quando alegria, felicidade e desgraça são combinadas, bem, cabe a você escolher, o que você prefere, é simples. Não somos masoquistas. E quanto mais vocês escolhem esta evidência e, portanto, esta acolhida, esta transparência, mais vocês têm a alegria que estará aí para acompanhá-los na eliminação pela alegria e nem mesmo por vocês mesmos, pela inteligência da luz, o que eu estava explicando, todas essas coisas, esse miasma entre aspas, pelo qual vocês não são de modo algum responsáveis. Nem inocente, nem responsável, nem culpado, não de todo. Foi o jogo que deu errado, então é eu e o jogo. Mas isso também, como você o chama, a redenção entre aspas, mesmo que eu não goste desse termo, a ressurreição, a redenção, acontece justamente porque aceitamos o jogo. Este é o princípio da aceitação. Este é o princípio que Anael tentou me fazer entender antes do casamento celestial quando, durante 3 semanas, ele me repetiu Ikinuk, aqui e agora. Era necessário desbloquear todas as noções de memória para ser, como disse Eckhart Tolle durante, em todos os seus livros, o poder do momento presente. Só que agora, o poder do momento presente é fácil, não há mais anomalia, não há mais antagonismo, não há mais dualidade, não há mais unidade. Então tudo isso está acontecendo em nós. É forte. O que se vê por fora, são apenas as forças em agonia, as forças da resistência. Você viu a cabeça de Macron, pobre homem. São as forças da resistência que estão morrendo. Elas se esgotam resistindo. Agora temos a alegria, e sabemos que não precisamos mais resistir. É a alegria que vê as guloseimas. Já não nem mesmo Abba ou Jean-Luc Caillon, é a ressonância entre os dois. Isso é o que eu estava explicando, que veio assim, quando eu estava falando, que você está vivendo agora. Você cria um estado de ressonância e se torna ressonância. Então, é claro, o corpo ainda está aí, depois disso, será refletido em sua vida e na tradução já é para os 3 primeiros, há possibilidades de tradução e experiência. Ou seja, ambas as últimas emoções que são lógicas, porque a alegria também pode ser uma emoção, uma alegria condicionada. Mas aqui, tudo isso está misturado, isto é, aquilo que chamamos risos e lágrimas. É simplesmente, nas palavras que foram explicadas na experiência vibracional, na linguagem vibracional, a fusão do ser e do não ser. É isto que todos vocês estão experimentando neste momento em diferentes fases. Algumas pessoas não precisam de experimentar coisas, adormecem, ou têm de dormir porque é muito forte, e então veremos depois. E é isso que eu vejo, é por isso que eu não entendi. Durante uma semana, antes as pessoas eram tratadas ou não eram tratadas como eu disse, eu não me importava, não sou eu quem age, então funciona ou não funciona, já estava funcionando muito bem. E então, o que eu vejo, e todos me dizem, mesmo que não funcione, eles estão em uma alegria incrível.
digo a vocês, bem, vamos ter uma segunda sessão. Não, não, eu estou bem, está tudo bem, é incrível. Eles nem querem mais ser tratados, querem viver. E de fato, quando você experimenta isto, o resto não é nada. Todo o resto se torna uma turbulação, todo o resto, sem exceção. A história, e é verdade que usei essa palavra ontem e estava me perguntando, mas por que eu uso essa palavra o tempo todo? Antes, falávamos da criação como um sonho ou uma doença, e então eu falava abertamente, e se minhas memórias estão boas, sobre o mito da criação, que nada mais é que um mito, no sentido verdadeiramente arquetípico da palavra. E é para isso que vivemos. E quando percebemos que, naturalmente, já não estamos atraídos pela história, por um personagem, por um cenário às vezes, então o que acontece? Vocês são virgens, vocês estão no tempo zero. Todos os cenários cognitivos, e em particular os diabinhos, o que chamamos de escravidão cognitiva, isto é, através do famoso miasma, os diabinhos como eu os chamo, eles se evacuam, aqui, todos sozinhos. E é isso que está realmente acontecendo. E não está apenas acontecendo aqui, porque eu estou lhe dizendo que desde ontem não parou. E não apenas as pessoas que eu cuidei, pessoas que me pediram para fazer isso sozinha. Veja, e não tem nada a ver comigo, é realmente um processo natural, automático, como eu disse. Irmão, você não tem um impacto no mundo também. A nível global, você não tem um impacto quando se preocupa como ontem. Bem, ouça, o que vejo é que há pessoas que testemunham espontaneamente de todo o mundo, e até eu disse ontem, entre amigos, familiares e pessoas que estão passando por isto. Então, se eles já estavam vivendo o fogo de seus corações sem saber o que era, imagino que a inclinação da fonte de cristal também corresponde à inclinação da Terra. Sim. Veja, e aqui é na vertical, e aí muda de lugar e se torna horizontal. Você percebeu a cruz? Você está no coração da cruz. Assim, a cruz evoca Cristo, lamento, mas é o coração da cruz. Você juntou a cruz cardeal, você se juntou ao que é chamado éter primordial, e o éter primordial, Maria, e houve alguns na noite passada que sonharam com um golfinho azul os chamando. Qual é o grande golfinho azul? Os golfinhos de pele de cobre eram as mães geneticistas, e o grande golfinho azul que está de pé é Maria, na sua forma original de corpo ao nível do corpo da eternidade. Como eu, meu corpo de eternidade é um corpo de Elohim e um corpo de águia, ela tem um corpo assim, um golfinho. Aí está. Mas é um fato. Agora, mesmo agora, e aí eu já tinha entendido nas viagens, que tudo o que fizemos em multidimensionalidade em maio, junho, e o que é milagroso é agora, é que de fato de todas as franjas intermediárias já não existem, elas estão aí, e nós as vivemos em vibrações, mas quando eu me movimento, já nem isso me incomoda mais. Ou seja, há a pessoa e há o amor. E é a junção do amor no total, impessoal, como quiser, com a pessoa. E você está descrevendo aqui, desde essa manhã, aqueles que eu ouvi, aqueles que testemunham em todos os lugares, exatamente isto, você testemunha isso. Quem quer testemunhar? Arlete, eu gostaria. Venha, Arlete, venha aqui, e pegue o microfone. Arlete, eu só queria acrescentar algo. Sim, o lado emocional já não existe. É isso, e é verdade que é bastante novo, mesmo que eu esteja sentindo essa felicidade há alguns meses. Mas então, eu realmente percebi isso ontem à noite porque já não tenho mais medo, como lhe disse essa manhã, é que essa felicidade, esse tipo de amor imenso que eu senti, então aqui eu senti por todo o meu corpo, dos pés à cabeça, foi imenso, provavelmente excedeu o quarto e durou quase toda a noite, o quê? Dormi por alguns momentos, mas estava numa espécie de leveza, risos, obrigado, extraordinário. É isso, foi lindo. E então essa manhã, é verdade que eu queria rir, obviamente, estou com Françoise e quero rir porque ela é linda, Françoise. E é isso, o que estamos todos vivendo aqui, e é isso que sinto, bem, eu não sei,
Nunca vivi isto. O que é ótimo, é isso. Este é o desconhecido. Arlete. Sim. Isto é ótimo. Obrigado, Arlete. Não nos disse se ressonou. Ah bem, é Françoise quem tem que dizer isso. Risos. Sim, sim, ouvi dizer que está respirando demais e que isso perturba você. Risos. São as más línguas, ela não disse isso. Risos. Está semeando discórdia. Risos. Está causando problemas. Risos. A Françoise vai falar. Arlete. Não, ela disse literalmente que eu tinha um sono muito profundo e que podia ouvir a minha respiração nesses momentos de sono profundo. Mas eu estou fazendo barulho e eu. Desculpe, Eveline. Bem, é isso, as coisas acabaram. Foi feito da maneira que era suposto ser feito. Aí está. Oh, foi num piscar de olhos. Risos. Então agora, como há ressonância, ela irá embora sem ressonar e você irá embora como um roncador excepcional. Risos. Foi o que lhe dissemos. Bem, lá vai você. No alvorecer de um novo personagem, o ronco. Além disso, dormi 8 horas seguidas, não me acontece desde. Bem, aí está, você vê. Então tudo é maravilhoso. Bem, há mais alguém que queira falar um pouco? Vamos, Jean-Michel. Vai ao confessionário. Vamos se mexa, pega no microfone. Jean-Michel, obrigado. Então, por onde começo? Então, comparado com o que aconteceu ontem nesse tratamento, eu me recuperei 10 anos atrasado e foi fabuloso, e eu estava na cama esperando o tratamento e de fato é incrível, porque eu não queria, eu tentei não ter nenhuma vontade, eu tinha meus olhos fechados e eu vi nas sombras chinesas naves espaciais. Então havia formas diferentes e tudo isso e cada vez que uma nave espacial passava diante dos meus olhos fechados, se transformava numa estátua indiana, vocês sabem, com risos, todos aqueles braços, tudo aquilo, assim. E eu estava dizendo, bem, você está no astral e tudo mais, deixe ir. Risos. E de fato, estava acontecendo, e continuou assim. Telefone tocando, risos, e, na verdade, depois disso, vi o sol. Então, o sol, eu estava em um avião preto, em uma tela preta, e não havia chamas, era incandescente um pouco como a foto que você me fez ver anteontem, e havia muitas naves, e todos ao redor. E assim, eu deixei ver isso, e eu saí, e então recebi seu cuidado, o quê? E, foi muito forte, começou aqui, com o buraco negro. Então, além disso, eu tinha pontos de referência, porque ontem você explicou um pouco sobre esse mapa em que há todos os pontos, o que eu senti o buraco negro, e eu senti a fonte de cristal descer na junção com a garganta, o ponto atrás aqui. Aí está, e eu estava bem assim e foi, eu não precisava de mais nada, eu estava lá, estava olhando pela janela, à noite, e bem, eu estava imaginando, bem, eu não estava nem definido a janela ou a noite, ou nada, eu estava assim, eu fiquei assim por 2 horas. Risos. E então, eu adormeci, às 5h15 me levantei, e isso é tudo, fiz café, coisas assim, estava ocupado. Tudo estava claro para mim. Tudo estava cristalino. Não havia mais restrição, não havia mais angústia, não havia mais medo, não havia mais nada. Havia, e tudo era, sim, tudo era aí, linear, fluido. Aí está. Bem-vindo ao absoluto. Risos. Jean-Michel, obrigado. Bem-vindo à sua casa. Obrigado. Algum outro? Ou paramos aqui, seguimos em frente? Como desejar. Alguém ainda quer falar um pouco, não é verdade, não há mais. Então. Op. Irmã. Não, não, eu não falo. Ah, você não fala.
Então, perguntas, você tem alguma? Então, bem, da última vez, e você vai ouvir novamente, eu também falei sobre cristais, sobre alguns exercícios que podem ser divertidos de fazer para aqueles, e eu falei sobre pedras, e eu repito muito brevemente. A lepidólitos, claro, são pedras que se podem colocar em qualquer lugar agora e não como fizemos debaixo dos nossos pés, porque vão ampliar o campo de energia, e com o que está acontecendo na fonte de cristal, agora é muito simples. Você toma um lepidolito no coração e o outro no quiriste, e você vai atrair a fonte de cristal imediatamente para o coração. A propósito é feito automaticamente. Ontem, quando eu disse vamos ver, aconteceu sozinho. A fonte de cristal foi imediatamente, eu não tentei fazer nada. Mas podemos realmente ajudar a pessoa a chegar mais perto deste lugar, porque ele é acessível a todos. O campo morfogenético, este campo zero, é acessível agora, é isso. Jean Michel, há um interesse em usá-lo, mesmo que. Como? Como? Jean Michel, há um interesse em usar pedras, mesmo que. Considerando que você passou, você não vai precisar dele. No entanto, vale a pena tentar. Note, é a mesma coisa. Eu quando experimentei o absoluto em 2012, depois quando comecei a conhecer o trabalho farmacológico sobre DMT e Lasalvia Divinorum, tentei ver se era mesmo isso. Sim, é realmente a mesma coisa. Assim, os cristais são os mesmos, eles vão desencadear o que você é capaz de desencadear por si mesmo, simplesmente deitado. Mas pode haver momentos, porque há de fato, aparentemente a alegria que se combina aí, ou seja, o ser e o não ser se combinam, então não há essas oscilações das quais falei com certeza ontem. Aparentemente, está sendo resolvido. Eu disse que aconteceria muito rapidamente, mas não pensei que levaria algumas horas. Jean Michel, foi incrível. Sim, eu sei, eu sei. É assim, eu não controlo e nem decido, por isso ajusto o meu discurso. Desculpe, ontem, eu disse que você ia oscilar o tempo todo, agora você não está oscilando, nós estamos colocando tudo junto ao mesmo tempo, e é isto. Risos. Poupamos tempo e energia também, há menos perda de energia. Então, os cristais, bem, há os lepidolites, vocês têm outras pedras que mencionei, se precisarem ou se sentem que não sentem as vibrações, isso ajudaria vocês a elevarem vibração, há pedras que lhes fazem subir em vibração, claro. O corinto que usei na época, é uma variedade particular de cristal de rocha. Você tem o quartzo fantasma, lembra-se, que estava ligado à porta da unidade, e que fez ressoar as diferentes partes da consciência, mas agora não vamos fazê-las ressoar, isto é, lhe mostrar os diferentes planos, ele vai reuni-los, muito simplesmente. Você também pode chamar energia, não há entidade, mas o que está além do arquétipo, ou seja, no limite do arquétipo, Gema Galgani, a estrela da unidade. Ontem estivemos falando, houve perguntas sobre a noção de unidade. Porque unidade é o que vai participar no nível do chakra do espírito aqui, acima do peito esquerdo, é o que vai participar na alquimia que vivemos ontem e que aconteceu ontem à noite. É quartzo fantasma, não é? Sim, sim, sim. Ok, esses são exemplos, mas porque há milhares de pedras que eu poderia mencionar, mas eu não quero sobrecarregar com informações, não é uma questão de reconfigurar ou treinar em cristais ou explicar tudo isso, mas se há realmente algumas pequenas coisas simples que eu posso lhe dar. O truque simples, tente como eu disse então deite-se, quando você estiver deitado, cruzar as pernas nos tornozelos e você verá o foguete. Aqui, é a ignição instantânea de todos os circuitos, não é só o tubo metatrônico que sobe, é tudo que é ativado ao mesmo tempo. Desdobramento da Merkaba, ignição do Lemniscata Sagrada, desdobramento das duas coroas e a fonte de cristal no coração. E aí, como você diz, bem, se ainda existe uma fusão ou aproximação do ser e do não ser, você tem ao mesmo tempo, como Wernicke nos disse anteriormente, tanto a alegria como as emoções ou as coisas que são evacuadas.
E depois disso, o que está por trás disso? Este tipo de vazio que você acabou de descrever, onde nada está faltando. E você percebe que mesmo todas as pessoas que estão me incomodando hoje com sua consciência, suas coisas, dizendo, está preto, voltando ao início, é tudo bobagem, mas eles vão experimentar a mesma coisa. Eles vão parecer ridículos quando experimentarem isto, porque aí eles vão saber que estão em casa, e vão ver tudo o que eles experimentaram no dia anterior como um humor e riso, mas ao mesmo tempo como uma fenomenal perda de tempo. Porque tudo está aí, esta alegria, é acessível, é realmente aqui. E já não é mais a alegria, é a beatitude, que você percebe. E a chance que temos, por exemplo, porque eu prefiro, mesmo eu preferiria, se isto acontecesse comigo, não ser afetado por essas oscilações de que eu estava falando, porque é detestável vivenciar um momento de alegria assim, e então em algum outro momento, encontrar coisas que poluíram você. E então, milagre acontece ao mesmo tempo. Então, mesmo que você tenha tido pior sofrimento, há a alegria que está aí. E a alegria, ela age sozinha. Na verdade, é como se estivéssemos chorando e que, ao mesmo tempo, no coração está, é a plenitude. Sim, 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 é assim que se atravessa, é assim que se cruza, é assim que se cruza, é só isso. Recebi uma mensagem essa manhã de uma pessoa perguntando que diferença de sentimentos entre êxtase e beatitude. Bem, aí está. Em êxtase ou na própria alegria, você a vê, porque no banho do amor perpétuo, há muitas pessoas que vivem esta alegria, durante meses, há ainda outro passo. Ou seja, já se é, e o que chamamos o fogo da alegria, cria um banho perpétuo de amor, cria um fogo de alegria, um fogo de amor. Claro que há alguns que não aguentam, porque sentem coisas que não gostam, porque têm medo de largar, muito simplesmente. Não é nada mais do que o medo de desistir. Mas, agora estamos vivendo esta alegria no cuidado ou espontaneamente, porque algumas pessoas a vivem sozinhas, e nós próprios vemos o ridículo da coisa, pois sabemos que não somos nada, não há necessidade de nada, e ao mesmo tempo aparece como um brincalhão que gesticula e diz: olha, eu tenho emoções, estou aqui e tudo. Mas isso só pode ser eliminado. Não há sequer um quadro para dizer, sim, é isso, a alegria se foi, como nos últimos meses, eu tive momentos de êxtase, e então eu caio de volta na pessoa, e não acabou, vai vir ao mesmo tempo, e isso, eu não podia saber. Quando eu falei sobre isso, eu não tinha vivido isso. E você vive logo depois. Então realmente é mágico. É magia total. Jean Michel. E quando você falou sobre as pedras, eu também queria falar com você. Me parece que na época, em 2008, você também me passou pedras. É a pedra da alegria, a pedra verde, uma pedra verde ligeiramente vidrada, e eu tive que segurar uma em cada mão e eu acho que é na... Sim, mas não me lembro que pedra é. Você sabe, tudo isso agora está se afastando de mim em alta velocidade. Não porque eu o tenha esquecido, eu posso fazer com que ele volte à mente, mas como você sabe, a alegria leva tudo. Quando a alegria toma tudo, bem, é assim que é. Mas não me lembro do nome da pedra. Havia realmente uma pedra da alegria. Jean Michel. Vidrada como um pequeno pedregulho verde. Há muitas pedras verdes, talvez isso volte para mim mais tarde. Mas agora, é claro, aqui está você tem uma coisa muito estúpida, você ainda tem a impressão, apesar de ainda ter, e você a vê claramente com humor, às vezes de ter a mente que é um pouco forte demais. É comum hoje em dia, acontece pensamentos que passam. E você já não está na mente porque a vê, mas às vezes você fica envergonhado. Ou seja, você sabe que você não é isso, mas isso está aí de qualquer maneira e às vezes isso pode excitar um pouco. Bem, apenas acalme a mente. Agora é ainda mais fácil, já que a alegria está aí. Ou você deixa a alegria. Se você precisa de um cristal, você tem uma pedra que acalma a mente. O quartzo rosa é um exemplo. Veja, é uma coisa muito simples.
não estamos mais em coisas sofisticadas e complicadas. Simplesmente, para ajudar este ajuste que está ocorrendo neste momento no coração, na fusão do ser e do não ser, pois interessa a esta região, ainda que interesse a todo o corpo, a evidência, o laboratório central desta alquimia, está no coração do coração, o que chamamos de a presença infinita, a última presença, quaisquer que sejam os nomes, agora é o buraco negro. Mas não há só o buraco negro, há também o não ser, isto é a junção, a reunião do ser e do não ser que nos faz deixar de precisar de nada. É surpreendente, mas é assim que é, e quando você o experimenta, é o que eu sempre lhes disse, você se reconhece, muito mais do que através do personagem ou das dimensões, ou o que quer que seja, nós concordamos. É você. Podemos chamar de o sem nome. Sim, mas o que me incomoda nessa noção de sem nome é que ainda se refere ao que os israelenses chamam de Hashem, que é Iv, e ao Dabaot. Mas quer dizer, porque este buraco negro, onde se cai e ao mesmo tempo não se cai, onde se tem a impressão de que se vai perder e ao mesmo tempo encontrar-se, é uma espécie de coisa assim, o quê? Sim, sim, sim. E não há nome, não há qualificador. Recordo vocês da frase que disse que publiquei, que adoro, que não sabia, de Ramchandra Babuji. Eu a repito porque é fundamental e é exatamente o que vivemos. Bem, não era premonitório, estava na lógica da inteligência da luz. O fim da religião é o começo da espiritualidade, o fim da espiritualidade é o começo da realidade, o fim da realidade é a verdadeira felicidade. Quanto ao que está acima, não podemos falar sobre isso. É de fato o que não tem nome. Mas como há um candidato que usou isso, eu sou cauteloso, entre aspas, porque o termo mais apropriado é não há nada, tudo é perfeito, e não há nome. Mas, ao mesmo tempo, é um nada que não está vazio. É bem aqui está. Enquanto você estiver no ego, você está convencido de que é negro, que é a sombra. E ao mesmo tempo, cheio e leve. Sim, exatamente. É denso, mas é leve. Exatamente. É negro, mas não é escuro. É estranho. É negro, mas não é sombra, concordamos? E o que você está dizendo aqui é o que Jean-Michel viveu, é exatamente, em linguagem simples, o que o Dr. Eben Alexander escreveu em seu livro La Preuve du Paradis. Ele descreve um estágio da EQM, porque tinha seu cérebro que era comido por bactérias, já não tinha neocórtex, já que não tinha mais nada, deixou seu corpo e passou pelas franjas astrais e conheceu a sua família de origem porque era uma criança abandonada, que encontrou depois quando voltou, e depois se encontrou com medo como você diz, porque não sabemos mais se é o topo, o fundo, o interior, o exterior, não há mais nenhum ponto de referência que o sustente. E agora você tem que deixar ir, porque agora, se você não deixar ir, você vai ter problemas. Mas se você deixar ir naquele momento, e é muito fácil agora deixar ir, bem, você só pode usar essas palavras, não há nada, e ainda não há nada. É negro, no entanto, não é escuro. E é isso. Agora você é o absoluto. Isso mesmo. É uma espécie de silêncio. Eu vivi os silêncios, mas então não podemos sequer. Não tem nome, não tem nada aí, no entanto, está tudo aí. Então pode ser assustador, porque não estamos habituados com isso, e ao mesmo tempo, aqui estamos nós. Sim, sim. Bem, é a sua casa. Não há outro lar. Há inúmeras casas, mas a verdadeira casa sua é apenas uma. E é aqui que a doença, a mancha de consciência, como disse Bidin, não tem mais razão de ser. No entanto, aceitamos o jogo porque sabemos que é um jogo que termina aí, como se diz há cerca de 10 anos, quanto mais aumenta o caos da Terra, que é um caso, mais você estará neste estado. Essa é a verdade. Agitação. Testemunho. Gostaria de fazer uma pequena pergunta, em relação ao que está acontecendo comigo. É que quando vivo neste estado, o amor é tão forte que nesse momento o meu corpo se levanta. Sim.
Mas como se eu fosse atraído por algo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, está bem, e você pode até levitar, não é brincadeira. Assim, mas em um momento eu me perguntei se eu não iria levitar. Como um bom experimentador, eu já tentei quando havia energias. Bem antes de 2012, eu costumava ficar de pé na balança e levar em vibração. Assim eu estava completamente fora. E olhei depois o peso. O corpo estava mais leve. Risos e o bub. É um novo regime. Isso foi antes de eu perder peso. Lembro você do que ainda se chama ascensão. Essa não é a ascensão, ao nível da nossa visão, do nosso ponto de vista como pessoas, a subida é uma ascensão, acontece com. Eu pensei que era o nível de sua caixa torácica. E lembre-se, ontem, depois da canalização das 5 horas, levei 15 minutos para me recuperar porque eu tinha toda a caixa torácica que estava, não vibrando, mas tremendo. Perguntaram para mim: está com frio? Não, não estou com frio, o resto do corpo está bem, mas eu tremia por todo lado fisicamente, é isso. É a ignição da Merkaba interdimensional que provoca a ascensão individual e coletiva e que a finaliza. Estamos no meio dela, você percebe, é mágico. Além disso, e agora tudo que foi dito, bem, exceto as cenouras do vovô com as suas datas e eventos, tudo que foi dito quando do há outras dimensões, há muito tempo, estamos vivendo agora. Foi etiquetado de uma forma incrível. Então não se trata de voltar às canalizações, mas a vantagem que temos é que temos nossos amigos, os irmãos e irmãs brasileiros, eles são muito bons em encontrar coisas nas canalizações, porque eles informatizaram tudo. Há uma palavra a sair, eles encontram em todas as canalizações as palavras que foram ditas há 10 anos e que correspondem a isto. E é imparável, não posso lhe dizer melhor, é imparável, é realmente necessário estar de má fé hoje, para questionar uma vírgula do que apareceu naquela época, exceto, e eu estou lhe dizendo, o lado provocador do você, mas que foi o melhor professor da criação, que soube nos conduzir a cenoura diante do nariz, muitas vezes. Mas o pobre homem não teve nada a ver com isso. Lembro você que e eu nunca disse isso, já disse uma vez, talvez em satsang, quando houve as chaves metatrônicas que foram entregues em 15 de agosto de 2009, estávamos no círculo de fogo da Ordiarp, experimentamos uma irradiação, ou seja, tínhamos os sintomas de uma verdadeira irradiação. Você estava lá, você se lembra, eu passei por ela, Vero esteve de cama há uma semana, tivemos queimaduras em nossos corpos, com vômitos, dores de cabeça, fomos irradiados, realmente, por raios gama, no círculo de fogo, e novamente, nos disseram para não nos colocarmos no círculo de fogo, mas nós nos colocamos a alguns metros fora para não sermos queimados. É o que está acontecendo agora. E o que você encontra, é esta inefável alegria, este nada que é alegria, que é êxtase, que é beatitude. E então acabou, e eu pensei que íamos experimentar oscilações como vivemos há alguns dias, quando até eu de repente percebi que havia emoções que não eram minhas, que estão lá, e que diabos eram elas, e então eu aceitei não reagir, não brincar de médico e esperar, e simplesmente isso desaparece. E agora que está sobreposta, nem sequer temos tempo para pensar nisso, e para fazer qualquer coisa, estão juntas. Vocês verem. E mais uma vez não está relacionado aqui neste lugar, porque ao mesmo tempo e como consequência, e da mesma forma, há testemunhos que chegam espontaneamente de todos os lugares, por isso não é uma visão da mente, não é uma utopia, não é uma quimera, não é o astral, é a estrita verdade. Não há mais nada além disso. É por isso que o chamo assim há meses. O que você quer que eu ponha em uma palavra sobre isto? E mesmo, nada, tudo ou felicidade, certo que são etiquetas, mas o que você pode dizer sobre isso, exceto que é isto? E aí está. Você tem que viver isto. É sem nome. É sem nome porque você não se pode explicar.
Você tem que viver. Nem mesmo para alguém que está bem, e você pode explicar isso a uma criança e ela vai entender isso imediatamente. Uma criança, de até 7, 10 anos de idade, você diz isto a ela, e para ela é um sorriso até então. Ela experimenta isto, espontaneamente. Todos nós esquecemos isto. Por que é que Bidin, no princípio da refutação, nos disse para irmos investigar e recordar os nossos primeiros elementos onde nos sentimos como uma pessoa, o que normalmente ocorre no nível neurocientífico ou na psiquiatria pediátrica, o sentimento da individualidade que nasce entre os 3 e os 4 anos de idade, independentemente da cultura. Ou seja, antes dos 3 anos, a criança não sabe o que é um indivíduo. Assim é até os 6 anos de idade. Há flexibilidade na criança. É por isso que todas as feridas que Freud encontrou, todas essas feridas de infância que constroem personalidade, é real. Simplesmente depois, as terapias que foram consideradas já são outra coisa. O erro foi querer levar as pessoas de volta ao passado, isto é, levá-las de volta à teoria da queixa, tratar a cabeça ou o emocional, e que 20 anos depois, é o corpo que está doente. É tão simples quanto isso e funciona sempre. Mas simplesmente, como as pessoas que fizeram esses psicopatas ou X ou Y. Bem, você pode seguir as pessoas por 20 anos, mas você realmente tem que ser, mas eles não tiveram a oportunidade de fazer a conexão. Eu já tinha feito isso, já que eu já estava falando sobre isso há 20 anos atrás, as pessoas pensavam que eu era louco, psiquiatras, psicólogos, eles queriam me linchar. Mesmo aqueles que estavam no campo da energia, porque eu estava dizendo coisas que eram totalmente contra a lógica comum do ser humano. A questão de ir explicar, ir compreender e pensar em resolver, o que de fato não é uma resolução, é onde é diabólico, é onde se cristaliza no corpo, porém anos depois. E não havia como encontrar exceto quando tínhamos as RMS funcionais onde, através do que chamamos de síndrome da queixa, visualizávamos isso. Gostaria de acrescentar algo mais, no entanto, o que é que na psicanálise, nunca se trabalha no sintoma. Não. E eu sei, nunca. Aí está. Você está trabalhando no que é declarado. Seja o sonho, porque os psicanalistas trabalham nos sonhos, em tudo o que queremos, você está em um declarativo. Esta declaração é completamente despojada de qualquer base, são conceitos, concordamos. E esses conceitos funcionam, trabalham no nível dos conceitos, trabalham na realidade do que observamos, mas o que não se vê é o dano 20 anos depois, nada se perde, nada se cria. Estamos em um sistema fechado, que foi encerrado. O sistema solar ou seu corpo, já que temos uma própria pele, que é um limite de nosso corpo, de nossa pseudo-individualidade, sobre a qual trabalhamos. Trabalhamos nisto em todos os setores, sem levar em conta a frase mais importante, o que é que somos um no outro. Tudo vem daí. É por isso que, mesmo há alguns anos, quando eu estava projetando o efeito Kirlian, eu disse que qualquer terapia energética é essencialmente luciférica. Não é negativo dizer isso, apenas significa que ofende você, mesmo que o cure, e mesmo que você experimente alívio imediato. Com os cristais, era diferente, por isso que eu realmente gostava dos cristais, porque os cristais não agem sobre a energia, não só eles agem diretamente na consciência, eles agem diretamente sobre as emoções, sem passar pela consciência. É muito simples. O que são as emoções? O que são elas? Sem as definir, mas o que acontece na neurofisiologia, o cérebro envia frequências, que passam sistematicamente, quer seja pelo sistema de controle do corpo, o chamado biofeedback, enviam frequências que passam pelas chamadas áreas laterais do pescoço, onde estão as carótidas, com uma gama de frequências muito precisa, que vai de 48 kHz a 700 kHz. A frequência primária que fornece a base de tempo para a célula, que é a informação do tempo zero, é o cristal de rocha, 48 kHz.
No outro extremo, você tem lítio, 700 kHz, especialmente em fluorita, e o cérebro está constantemente trabalhando, através da teoria da informação, na emissão e recepção de frequências. O que é um câncer? O cérebro diz olá fígado, recebe uma frequência, disfunciona, não envia moléculas, envia um sinal. Este sinal passa através do que é chamado de áreas laterais do pescoço, que também está ligado ao que é chamado de parasimpático craniano e sobre o qual trabalhou, o que morreu, o psiquiatra franco-americano da conhecida família Servan-Schreiber, que falava de reconfiguração. Era bem conhecido de que a teoria da informação, ou seja, o transceptor ou sinal enviado entre o cérebro e o corpo, considerado como transmissor e receptor, ou receptor e transmissor, passava pelas zonas límbicas chamadas parasimpáticas cranianas, que estão relacionadas com o sistema límbico e, portanto, com as emoções. Os cristais na verdade tratam as emoções. Eu tenho mais de 150 mil sessões de cristal, então eu não teria feito 150 mil sessões de cristal se não funcionasse, é claro, eu não fiz porque é bonito, eu não fiz porque o cristal é bonito, eu fiz porque era eficaz. E nessa eficiência, hoje, você encontra a mesma coisa, ou seja, você está no processo de fazer isto por você mesmo. Eu já nem sei mais o que você chamou isto, de beatitude eu acho, que está enraizando, você mesmo percebe esta alquimia. E tudo isto nos leva a esta leveza, mesmo que haja tristeza, e nos leva a tomar consciência, eu posso dizer, desta coisa sem nome que nada pode ser dito, porque ressoa com nossos corpos de carne, que é um juramento e a promessa. Redescobrimos o que nos tinha sido escondido, e que estava presente, estava sempre presente e que nunca desapareceu. Bem, eu não estou fazendo o discurso do Advaita Vedanta novamente, isto sempre esteve aí, mas é exatamente o que é. É exatamente o que estamos vivendo e realizando. E você sabe, mesmo que só tenha experimentado isto ontem ou para os outros de uma forma mais habitual, na sua viagem solitária, sem participar de nada, é isto mesmo. E uma vez feito isto, não há mais nada a fazer, na verdade, há apenas que viver, estando cada vez menos impactado, e nós somos simplesmente cada vez menos impactados, pelas forças do caos. E é a realização total do juramento, da promessa e da palavra de Cristo. Assim, é claro, que a história entre aspas, do fim, que lhes foi contada, ainda é válida. As naves, elas estão aqui, os anciãos, eles estão aqui, a frota mariana está aqui, os Vegaliano estão em toda parte, e todos estão aqui. As naves dos Dracos também, nós vamos, miau miau. É supostamente eles viriam no comer, e somos nós que vamos comê-los. Vamos comê-los então. Foi isso que eu vim. Sim, sim, sim. Você tem um monte de naves dos Dracos porque eles não puderam escapar do sistema solar como eles tinham planejado. Tudo é resolvido aqui. E eles vieram para encher os seus frigoríficos, e somos nós que vamos encher nossos estômagos, encher nossos corações ao invés disso. Então, é engraçado, é uma inversão total para eles, e quando foi dito que a sombra servia à luz, hoje é uma coisa ridícula e visível como o nariz vermelho de um palhaço, e você sabe. O que quer que eles façam, eles alimentam a luz. Agora, eles estão afetados, e querem se opor e ainda querem manipular. Você já viu o que está acontecendo na França? Eles queriam evitar de ouvir que as pessoas se reuniam no dia 17 para bloquear as estradas. Isso perturbou tanto os franceses. O que os irritou não foi sequer, bem, os irritou um pouco por ainda estarem sendo tributados em suas rendas. Mas o que os irritou ainda mais, é que aí que o francês é reconhecido e eles foram impedidos de que se expressassem e depois, não foi um ou dois, todos começaram a transmitir as coisas do Facebook por todo o lado. Estão inundados, e depois outros colocaram outras ideias na mesa, e finalmente, não vamos bloquear as estradas, vamos bloquear tudo. Nós não compramos nada, não gastamos nada, e isso funciona. Todos aqueles que chegam hoje, como na época do Nuit de Bout Ruffin, eles têm sido apenas black balls, distintivos.
Não é você, somos nós, o povo. Não queremos representantes, não queremos uma hierarquia. Enfim, eles finalmente compreenderam. Já não era sem tempo. Os franceses finalmente, aparentemente, veremos no dia 17, vamos ver. Mas é a verdade que, e não se esqueça que o vovô sempre nos tinha dito, muito antes do Austris de Messions, que os acontecimentos iriam acontecer, os verdadeiros, os grandes, no momento em que a França seria bloqueada. Na época em que a França estivesse bloqueada. Sempre foi dito. E quando você olha para trás, percebe que mesmo entre os muçulmanos, em algumas suras, você tem a lua dividida, que corresponde à chegada do Mahdi, que corresponde ao momento em que a Arábia Saudita floresceria novamente e não seria mais um deserto. Este é o caso há 2 meses, há flores na Arábia Saudita e não há mais deserto. Descubra, e eles estão falando sobre isso em todos os lugares. São os principais sinais. As 2 colheitas do ano, então, é óbvio que o que está acontecendo é realmente a finalização da nossa ressurreição, que só pode terminar com esta êxtase, que é de fato a beatitude. E a chance que temos é que estamos começando a vivê-la, ao passo que deveríamos ter esperado, mais uma vez, pelo momento da imobilização. Você percebe a vantagem? Você imagina um louco, liberado, hilariante, andando pelas ruas? Risos. O veremos na prisão. Risos. Mas as prisões vão estar cheias. Risos. Mas é contagioso, é um campo de energia, a canção da alegria, o que é chamado de campos morfogenéticos, é a informação final, é a informação do tempo zero. E é claro que qualquer ser humano, qualquer animal, qualquer inseto, qualquer elfo, qualquer árvore, irá sentir isto. E todos os seres humanos, quando você for dar um passeio, não se contentarão em sorrir para você ou reagir, porque há alguns que já estão nesta alegria há muitos meses, não na beatitude, mas na alegria. Bem, foi divertido lá fora, no supermercado, mas nem sempre foi divertido em casa, para quem não vive isto. Já vimos isso entre alguns casais. Um deles vive e o outro não, é terrível, porque o outro sente que o outro está se afastando dele. Ah, sim, ele está se afastando disto. Que direito você tem de pensar, porque é seu cônjuge, você tem ancestralidade ou controle sobre qualquer ser humano ou vida. Qual é essa concepção de amor? É simplesmente medo. Não importa. Mas agora está bem iluminado. Portanto, só podemos rir disso. Nós só podemos rir disso, como eu lhes digo há meses, mesmo aqueles que estão rindo de mim, porque eles estavam na exploração da consciência, eles estavam vendo o novo mundo e tudo mais. Espere, eu estava dizendo, você vai ver quando você viver o êxtase, beatitude, nós vamos ver os Mose. Você ainda vai querer projetar sua consciência em um mundo ou em um futuro. Quando temos encontros, como eu disse, temos encontros porque me diverte. E se não está acontecendo, eu não me importo. Mas faço as pessoas felizes. Em Quebec, todos eles estão felizes por esperar por mim no mês de junho. Não estão me esperando como um Messias, mas isso é o suficiente para que eles se sintam felizes, sozinhos, sem que eu venha. Espera, mas é Bizance. Risos. Vão perder a alegria lá quando ouvirem o satsang. Não se preocupe com isso. Risos. Mas eu estou feliz por ir conhecer os canadenses, adoro os canadenses. Mas eu nunca viajei, fiquei preso por 6 anos. Então, eu vou viajar agora, tudo que me é proposto, sim, até 2020, 2025 se você quiser. Mas eu sei muito bem que é agora. Mas é o suficiente para desencadear algo que é ótimo. Não estamos na projeção, não estamos na organização fazendo perguntas, não, tudo é feito por si mesmo. Para que servem todas estas naves em volta da Terra? Elas vêm para serem absorvidas. Oh, não, mas não a nave onde está Maria é. Claro que sim. O que é que ela vem comer? Somos nós que vamos comê-las.
A reabsorção da criação, o fim do mito da criação. A criação é um sonho, mesmo em mundos livres. Eles não podem voltar ao que são, ou seja, terminar seu próprio sonho, já que estávamos aqui, congelados, bloqueados, estavam contando conosco. Nós é que éramos o povo encarcerado, o povo mais sofredor, a lixeira das galáxias, como costumavam dizer, é o lugar onde a criação ocorreu, o primeiro, é o lugar onde termina. Fim do mito da criação. Fim da doença da consciência. Retornamos a esta beatitude eterna que realmente nós nunca deixamos de ser. Tínhamos simplesmente esquecido, e é por isso que tenho falado sobre os hábitos há vários meses, apesar das energias e apesar da abertura das portas e dos chakras, esquecemos que éramos antes de tudo isso. E é isso que estamos descobrindo aqui. Não em conceito. Eu apresentei como um conceito, os anciões, as estrelas prepararam vocês para viver isto, todos eles, prepararam todos nós. É simplesmente neste momento, é a vida real, é concreto, não é concreto. Não é amanhã, não é em outro lugar, não é. Não é sequer por períodos oscilatórios como eu disse ontem, é feito tudo ao mesmo tempo. E não é um sonho. Se você tivesse estado aqui, sim, eu teria dito que está conectado, estamos juntos, como somos um grupo, e então o que eu vejo são outros que experimentam exatamente a mesma coisa. Mesmo quando trabalham, já nem sequer precisam de meditar, alinhar-se ou acolher, isto acontece por si só. É exatamente o que é. Em outras palavras, o acolhimento já não é uma postura, como eu disse ainda ontem, é que você está espontaneamente, quer o experimente ou não, neste acolhimento. Você não pode não receber. A vida é bela. Você vê, então, hoje, toda a confusão espiritual, toda a confusão, Buda, Jesus, Maria, eles somos nós, temos sido, já que somos tudo isso, sem exceção. Não há outra alternativa, mesmo com a razão pura, só pode ser assim. E o que Christiane Singer disse antes de morrer, é isso. Ela disse as frases mais fundamentais. Mas não devemos esquecer que Bidi, durante sua vida, não se importou com a espiritualidade. Mas, é claro, as pessoas que vieram vê-lo eram pessoas que estavam na espiritualidade. Mas isso é exatamente o que usamos com ar de tudo isso. Usamos uma espiritualidade autêntica, ligada à história falsificada da Terra, para nos aproximar o máximo possível do que está acontecendo agora, e só agora. Assim, temos realmente a realidade, como eles nos disseram, e fomos os pioneiros, agora estamos fechando a marcha. Então não é mais e não é menos. Mesmo que haja alguns que considerem que é menos, porque não estão na beatitude. Bem, eles estão chegando nisto. Que lutem em sua própria contradição, em sua própria negação, porque, como eu disse, ela foi retomada novamente, a luz é inevitável. É fatal, não há como escapar dela. A beatitude é fatal, em todos os sentidos da palavra, no sentido da sua chegada, no sentido da fatalidade. Isto é o que Nisargadatta também disse. Nisargadatta disse: a busca da verdade é algo extremamente perigoso porque vai por fim ao seu mundo. Bem, nós fizemos isso. E é por isso que há tantos deles que nos estão a impedir. Sim, eles estão em medo, ainda há alguns que têm medo. Mas não importa, quando se aproximam desta alegria, já a alegria pode deixar marcas emocionais, não impede você de viver emoções novamente, você ainda está cheio para testemunhá-la, mas além destas emoções, não pode recriar conceitos, pois não há nada. Você não pode criar afiliação em nada, embora, é claro, não é uma questão de negar o papel de Maria na criação, mas aqui também é uma questão de ponto de vista. Porque se a criação é um mito, digamos a mãe geneticista, o que nos fizeram? Previram que haveria, depois disso, alguns confrontos com os Dracos que eram os organizadores e que eles nos prenderiam. Não, mas aquele que tinha ficado de fora da criação, mesmo que tivesse de participar, já sabia disso. E ainda bem viram. Então eles não podiam fazer nada? Não.
A experiência tinha que ir até o fim, e tinha que haver historias que se desenrolassem, com uma densificação inicial, mas também progressiva, que trouxessem tudo de volta à Terra, e era disso que tratava a ascensão, e foi por isso que nos disseram, e mesmo antes de vivenciarmos tudo isso, que tinha que acontecer aqui, neste corpo, nesta carne e não hipoteticamente em outra parte ou em sonhos, mas através deste corpo, não foi por nada. Este corpo que é um saco de carne, um saco de merda, mas também um templo. É ambos. Tudo depende do ponto de vista como você olha para ele. Lembro vocês que na época, com a história do saco de carne, os que não ouviram. Há alguns que costumavam dizer o corpo é sagrado, sim, ele é feito para viver a coroação, mas dizer que é sagrado é um pouco exagerado. Mas, no entanto, é isto que está acontecendo agora, é isto que todos nós estamos vivendo. Sempre se disse que o corpo era o nosso veículo, e que estava aqui, e se você estava encarnado, não era. Sim, e isso está de acordo com as perguntas que nos fizemos ontem. Sim, porque é o que estão nos consertando, já que estamos de saída. Por que é que o meu corpo se reparou, e eu tenho uma flexibilidade que não tinha aos 20 anos, e recupero capacidades que não tinha aos 20 anos, quando nos estamos indo embora? Bem, porque você tem que estar bonito para sair, você se limpa. Risos. Vamos partir em boas condições. Agitação. Há uma festa. Risos. Mas por quê? Porque usaram estas palavras, se você quiser, as bodas celestiais, as bodas terrestres. Mas porque é um casamento, no sentido mais arquetípico da palavra, você se casa. Não vamos voltar a inventar palavras, não sei o que mais podemos chamar. Houve um casamento terreno, um casamento celestial. De gala. Fusão. Certo, é isso mesmo. Mas mesmo as palavras, se você quiser, eu já não gosto, bem, mas elas saem, é assim, mas é tanto, uau, nossa, risos. E aqui estamos nós. E todos os extraterrestres. Vamos comê-los todos. Ah, sim? Ah, sim. Vamos comer. Risos e burburinho. Então quando eu digo que vamos comer todos, não sou eu com meu coraçãozinho que vou comer uma nave Arconte. Mas nós criamos um buraco negro, criamos uma imensidão de buracos negros no nosso sistema solar, não é um único, existem por todos os lados. E a propósito, convido vocês a olhar, está no blog de Benny Garnial, acho que o mencionei, para esta mulher astrofísica que explica que o nosso sistema solar entrou em um aglomerado de estrelas mortas, não só Nibiru e o sistema solar, mas um aglomerado de estrelas mortas que estão jogando Pac-Man, isto é, está comendo todas as esferas. Então estamos realmente reabsorvendo neste sistema solar, o buraco negro está aqui. E os buracos negros, bem, os cientistas, o que eles chamam de buracos negros, na verdade é a luz pura, antes da criação. É o primeiro impulso da luz, pouco antes do aparecimento da fonte. E já havia o desejo de manifestar a consciência, mas nesse desejo já havia anomalia. Porque quando tudo é perfeito e você é perfeito, não pode haver desejo. Então o desejo das mães geneticistas, do ponto de vista, ou você as ama e se você entende a história, e você só pode simpatizar e amá-las ainda mais, mas se você não pode amá-las, esse é o erro. Assim que você amar qualquer arquétipo, através de um ser humano ou através de um arquétipo, você está preparado. Eu estou assimilando como na psicanálise, sobre o desejo, porque de fato, temos 36 mil desejos na vida, mas há apenas um desejo, onde queremos ir, se você quiser, mas você o encontra na morte. É disso que se trata a psicanálise, por assim dizer. Então, bem, não sei por que estou fazendo a conexão, mas você sabe, nós chamamos, por exemplo, o ato sexual, de a pequena morte, porque libera um certo número de coisas, é claro. E depois há a grande morte. A grande morte é a beatitude. Isto é o que disse Cristo.
Felizes são os simplórios, felizes os que são como crianças, felizes os que foram maltratados em meu nome, ou por amor, se não quiserem usar o termo de Cristo. É exatamente o que é. Estamos no período, espero que seja uma das últimas vezes que me refiro à Bíblia, este é o tempo do Sermão das Montanhas. Ah, não diz. Muito bem. E é exatamente por isto que estamos passando. É isto mesmo, é isto mesmo. E não é no nível de discípulos, mas no nível da terra, que é o que eu expliquei, que foi explicado pelo impessoal, pelo Paráclito, pelo Einovadem. No final, eu diria que hoje somos todos Einovadem. Porque não há mais necessidade de tudo isso, de nada. É isto mesmo. Então, o que temos de fazer nesses casos? Bem, estamos realmente tentando viver a nossa vida pessoal que nos resta, e nas condições mais apropriadas. E, naturalmente, é porque, como eu disse, não você pode mais se opor, você não pode mais fazer compromissos com vocês mesmos, são obrigados a seguir as linhas da evidência da luz, que são desenhadas para vocês, para estar em total de acordo, interna e externamente. Já não se trata de oscilações, mas é ao mesmo tempo, e podem imaginar que haverá resoluções que nem sequer se preocupam com vocês ou com a sua vontade, que se farão sozinhas. Você tem um impulso, está feito. Olhe para o Canadá, tivemos um impulso na outra vez entre amigos e lançamos a ideia, está feito. Nas Canárias foi o mesmo. E aqui, por que não as Canárias? Sim, vá em frente, as Canárias. Risos. Veja o que está acontecendo hoje, e veja na época como tínhamos que estruturar o AD de forma drástica, era como uma mulher que tinha que fazer uma organização enorme. Aí você pensa que nós organizamos alguma coisa, e com o que está acontecendo, há pessoas vindas de todos os lugares, outras compondo música, e já tocando no primeiro satsang, tantas frases fortes foram escritas, e tem os transcritores. Estão por todo lado, nem sequer os conheço, nem sequer se conhecem, mas se comunicam entre si como se sempre tivessem se conhecido, e tudo isto, em quase perfeita harmonia, por isso, é claro que há às vezes pequenos sobressaltos de personalidade. Então, na internet, vai tudo muito rápido, é muito simples. Vá em frente, você não é mais um amigo, vá em frente e eu vou demitir você. Risos. Bem, depois de um tempo as pessoas voltam. E já não há necessidade de nos confrontarmos, nós nos confrontamos virtualmente, é o confronto final. Mas não é nada, são apenas pequenas batalhas e além disso, não é uma batalha de egos, é uma batalha. Quero servir, me deixe, quero servir mais do que você. É muito engraçado. Mas não é nada, é infantil, não é nada, você sabe. Nunca vai parecer que isso tinha sido tomado no momento, e que tivemos que atravessar, mas aqui tudo está aberto, tudo. E, na verdade, se você acolher, como eu disse, mas agora você já não precisa nem mesmo de perguntar a si mesmo sobre a questão do acolhimento, isto é automático aí também. A postura de receptividade, desenvolvida ontem, aparentemente, está sendo realizada espontaneamente. Você se torna um jarro, você se torna o receptáculo. Mantenha sua casa limpa, é isto, aí a casa está limpa, está bem limpa. Mesmo que ainda existam alguns hábitos que ainda estão surgindo, tudo está pronto, tudo realmente está preparado. Então tudo o que temos que fazer agora é espalhar o que somos, sem necessariamente querer fazer grandes discursos. Bem, eu estou na posição e então estou falando porque há pessoas ouvindo, mas você pode fazer isso onde você está, e não há problema. E além disso as pessoas que se juntam a nós de inúmeras maneiras, elas não se juntam a Jean-Luc Caillot ou a Aba, elas se juntam a si mesmas. E eles só podem ser atraídos, é claro, pelo que está acontecendo e já que estão vivendo isto. Não há história para contar, não há futuro para a ascensão, em 10 anos, e nem para construir um corpo de eternidade como fizemos e como o construímos. Está feito. E já está feito para todos.
e sempre se disse que o trabalho que estávamos fazendo naquela época não era para nós, mas para todos os outros. Então, é claro, é um pouco cansativo para o ego ouvir isso, porque você trabalha como um belo diabo, você faz algumas coisas, pratica e tudo o mais, você na verdade pedala para os outros. E daí? Não há nada mais belo. Este também é o sacrifício. Não se trata de dar dinheiro ou abraçar alguém quando você o vê. Também significa trabalhar em silêncio e não reclamar. Então, é isto, está tudo aí. Então eu não falei muito sobre a prática. Quero dizer, se você observar, isto é muito prático. Ah, sim. É muito concreto e prático. Ah, sim. É atual. Ah, sim, é isso que está acontecendo aqui. Mas vai ficar cada vez mais difícil de viver. Há para aqueles que se opõem. Eu não gostaria de estar no lugar deles. Mas vai acabar no banho de alegria, não importa. Mas qual é o propósito de você ficar preso nas suas feridas ou seus medos? E a propósito, espero que vocês também ouçam de mim os testemunhos de dezembro, quando eu fui a Málaga e a Elisa, porque Elisa, embora ela pense que eu estou indo para fazer um estágio, sim, eu vou fazer um estágio, mas ela também vai fazer comigo. Porque o que ela tem a dizer é muito mais importante do que o que eu estou lhe dizendo. Porque ela se levantou, ela viveu uma doença, e através dela, ela quase morreu, mas realmente se recuperou. E agora ela está testemunhando. E ela foi ainda mais longe do que eu fui. Então, espero que ela concorde em falar, eu acredito que sim. Risos, especialmente se ela me ouvir falar, mesmo agora é como se ela ouvisse tudo. Sim, porque a história de Elisa, agora é despojada de todo esse cuidado dos essênios, de todos esses chakras, de todos esses personagens de que já não precisamos, e ela tem a linguagem direta do verbo. E da última vez, fomos gravados em casa, éramos 4 ou 5 de nós, e conseguimos no WhatsApp, ouça aí, até eu era, assim. Porque eu a conheço há 15 anos, 20 anos, sim, então, alguém que você conhece bem, alguém que você conhecia nos estágios e alguém que te conhecia muito antes de tudo que vivemos aqui, alguém que já estava aqui muito antes do ano Austris Dimensions, bem, obviamente que vocês o conhecem um pouco. E depois o que eu vejo agora, mas é incrível. Incrível. Eu prometo que é ainda pior do que Singer ou Jeff Foster, o que ela está a dizer. É a vida real. Quero dizer, pior no que ela passou e o que está passando agora, por um extremo sofrimento, ou seja, paralisia, derrame, septicemia, ataque cardíaco, enfim tudo isso. Passando por tudo isso, o que é? Por quê? Bem, ela viu por si mesma. Ela viu. Porque ela estava resistindo. Porque ela resistiu à verdade. A verdade, todos nós a carregamos em nossos corações, mas ela é mais ou menos aparente, ela se mostra através de mim mesmo. Foi o caso de muitos irmãos e irmãs, que até viveram o absoluto em 2012 e se curvaram por medo em algum lugar, e mesmo tendo experimentado. E aí, isso criou resistência e um aquecimento. E depois o corpo se solta. E ele se solta de uma forma devastadora. Acima de tudo, ela teve um problema aí, logo após o último encontro, onde ela viveu. Ela já passou por tudo. Com a consciência nua e passou pelas aldeias que começavam a arder, e não aceitou isso. Não, ela não aceitou. Mas agora ela aceita tudo. Porque ela me disse, e ela viu, isto é, ela foi dada a Elisa de ver antes e experimentar como uma Elisa liberada, o que ela vivia como uma Elisa antes, quando nós éramos vistos como um nariz no meio do rosto, mas que ela não podia ver especialmente e que nós não podíamos lhes dizer. E desde então, as palavras que saem da boca de Elisa, lhes garanto, até eu fico desta maneira quando ela fala. Agora você se sente desta maneira quando eu falo, bem quando Elisa fala, eu me sinto desta maneira. Não é uma impressão, e quando você fala, nós estamos nela.
Bem, é assim que eu fico quando Elisa fala. Porque o que ela está passando é a pura verdade. A dor pela qual ela passou não é brincadeira. Não é uma pequena dor na cabeça ou uma emoção, está em todo o seu corpo, e já há muitos anos, com outras doenças que agora está acontecendo. Ela se viu. Ela percebeu que apesar de seu bom coração, não podemos dizer que, mesmo as pessoas que estão em oposição neste momento, não podemos dizer que são negativas nem nada, apenas são pessoas, e algumas delas têm um coração de ouro. Mas eles se colocam em tantas construções, uma mistura de medos e coisas para se protegerem, que agora eles se bloquearam, eles se trancaram dentro. Mas não há nada com que se preocupar, isso vai explodir, e tudo isso vai se desfazer. E vai se romper, e o primeiro exemplo é o de Elisa. Elisa, ela não foi enganada, porque ela sabia muito bem que o que eu estava dizendo era a verdade. Ela foi a única pessoa na Espanha que acompanhou os moribundos, fazendo com que as pessoas ouvissem as canalizações em francês. Ela chegava no acompanhamento dos moribundos com seu pequeno leitor, e colocava um fone de ouvido nas pessoas, e quando terminavam a canalização todos iam embora com a banana. Aí, então ela ainda tinha aquele bom coração, mas ela estava revestida, disfarçada, por montes de trajes cada vez mais pesados, de modo que os essênios, o Cristo, finalmente bom. Nós temos a mesma coisa com outros que viajaram comigo, que vocês conhecem muito bem, e ela sabe disso, pois eu lhe disse, e viu coisas muito loucas, ela experimentou coisas muito reais, mas isso era necessário, e eu não podia trazê-las de volta, mas eu só podia expressar uma certa insatisfação discreta e educada, desde que eles entendessem que era suficiente. Agora ela está feliz porque agora estamos novamente em consciência nua, mas é diferente. Risos, mas todos são como são, é só isso. Isto é tudo. Isto é tudo. Então é por isso que eu digo que não há bem nem mal, isso é uma porcaria. Sim, existe o bem e o mal, neste mundo estamos em predação e eu sei, e muitos governos, muitos sérios que estão tentando nos ferir. Bem, eles estão se divertindo agora, está tudo bem. Mas somos invulneráveis. Você estava falando sobre os cuidados essênicos. Fiz 2 anos de formação em cuidados essênicos e parei porque senti que tinha acabado, que eu não estava mais onde eu deveria estar. Eu senti que não conseguiria explicar o que era. Mas há coisas que você vê. Então, se existe tal coisa como o cuidado essênico, é isso. É um negócio, como sempre. Ah, certo. Tudo bem. E ainda é assim, aliado a uma certa eficiência. Mas é astral, o que é? Sim, é astral. Como o Reiki, como? É luciferiano, e você sabe. Sim, completamente. E não é por nada se eu disser, mesmo que eu encorajasse alguns amigos que estavam no campo da energia para continuar, porque tinha que ter alguns que continuassem para as pessoas pobres e que estavam com problemas terrestres. Mas eu disse a todos eles, honestamente, sim, a energia é algo luciférico. Eu senti isso sem pôr palavras sobre isso, mas eu fiz. Sim. Bem, pessoal, é 1h05, perdemos a hora do almoço novamente. Vamos lá, vamos comer. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão: Marina Marino.